Tenho meu livro aqui. Chama-se Os Princípios do Sucesso. Usei uma nota de $100 como marcadora do livro. É dinheiro de verdade. Vou dar isso para alguém da plateia. Vou fazer isso para ilustrar o próximo princípio. Quem gostaria de ganhar? Ok, tudo bem. Marianne, bom trabalho. O que 5 pessoas aqui fizeram? Que ninguém mais fez? Levantaram-se e agiram. O próximo princípio é agir. Ao visualizar seus objetivos, o seu GPS é ligado. Você cria mapas chamados ações inspiradas. Terá inspirações para agir. Você tem que agir. Às vezes ninguém da plateia levanta. Eu pergunto, quantos acham que deviam se levantar? Metade concorda. Eu digo, o que os impediu? Talvez digam, eu não queria parecer tão necessitado, não queria fazer errado e parecer um bobo. Não queria chegar em segundo lugar, achei que fosse mentira. Todas as desculpas possíveis, as mesmas que usam na vida para não agir. Você precisa agir, mas há um problema ou um desafio. Nem toda ação funciona. Voltemos a E mais R igual a R. Temos que testar. Sabemos que nem toda ação funcionará, mas você tem que tentar. Então é preciso avaliar. Funcionou? E chegamos então ao próximo princípio, que é responda ao feedback. Digamos que eu fosse casado com... Como é que é o seu nome mesmo? Valéria, né? Isso, Valéria. Digamos que nós fôssemos casados. Eu a perguntaria toda semana, numa escala de 1 a 10, que nota você dá ao nosso relacionamento? Sempre que for menos que 10, a outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Nós negociamos. Se eu fosse o vendedor e você fosse a cliente, perguntaria, que nota dá para o nosso produto? Ou para o serviço, ou para a entrega? Se fosse menos que 10, vem outra pergunta, o que é preciso para chegar a 10? Dessa forma, eu obtenho um feedback para poder melhorar. Você sabe por que a maioria não pergunta isso? Porque tem medo da resposta que vão receber. Quero que entendam isso. Todas as pessoas nas suas vidas. Se sou casado com Valéria, a mãe dela sabe, a irmã dela sabe, as mulheres da loja que frequenta sabem. No cabeleireiro, enfim, se ela não está feliz comigo, eu sou o único que não sabe. Eu sou o único que pode consertar. Não é um absurdo? Pedir um feedback é algo fundamental. Perguntar é um princípio fundamental. Se eu quero mais, tenho que perguntar. Participe, me apoie, seja o meu mentor, meu treinador. A maioria não pede pelo que quer, pois há o medo da rejeição. Falemos de rejeição. Se eu convidasse a Valéria para jantar comigo e ela recusar, a maioria zombaria de mim por ter sido rejeitado na TV. Oh, meu Deus, ele foi rejeitado. Mas alguém jantou comigo antes de convidar Valéria? Não? E depois que eu convidei-a? Não? Minha vida realmente piorou? Não? Permaneceu a mesma. Se eu me candidatar a Harvard e não passar, não estava lá antes e não estou lá depois. E como meu amigo reparou, você passou a vida sem estar em Harvard. Sabe como lidar com isso? Não é tão difícil. É preciso querer perguntar, rejeitar a rejeição. E depois, em resposta ao feedback, você tem que perseverar. Você nunca, jamais desiste. 144 editoras recusaram histórias para aquecer o coração. Nós não desistimos. Meu amigo queria ser quiroprático na Califórnia. E ele foi à associação e disse, me ajudem a abrir meu consultório? Recusaram, disseram que havia médicos demais. Vá a outro lugar, pois há um para cada 8 pessoas aqui. Ele os ignorou. O que pensam dele não é da conta dele. Ele foi de porta em porta por 6 meses. Bateu em 12.500 portas, falou com 6.500 pessoas e fez 4 perguntas. Qual nome devo dar ao consultório e onde na cidade ele deve ficar? Qual o melhor horário para que eu possa atender? E em qual jornal eu devo pôr os anúncios? No coquetel de inauguração, quer ser convidado? 6 meses depois, ele abriu o consultório. No primeiro mês, esse rapaz de 20 e poucos anos ganhou $72.500 líquidos, chegando a mais de 1 milhão naquele ano. O que o diferencia das outras pessoas? Ele fez perguntas a várias pessoas. Gostaria de vir? Quer se envolver? Numa dessas palestras, um homem me disse, eu frequento uma igreja há 15 anos. E agora, você me conta sobre esse rapaz. Ele bateu na minha porta e eu falei com ele. Passei 5 anos sem ir em um quiroprático.
mas sofri um acidente no trabalho. Ainda tinha o cartão dele no mural da cozinha. Marquei uma consulta com ele porque eu o conhecia. Fazemos negócios com quem conhecemos. Nunca, jamais desistam. Jamais pensem em desistir. Vou falar de mais um princípio e então vou encerrar. Nunca é tarde para começar. Alguns de vocês estão ouvindo, mas pensam que são velhos demais. Duas histórias rápidas. Ellen Klein, aos 55 anos, ouve do marido que ele quer competir nos 10 quilômetros. Ela disse, está louco? Temos 50 anos. E ele disse, por que não corremos no nosso quintal? Era um quintal grande, mas não gigantesco. Correram e quase desmaiaram ao chegar. Ela ficou com tanta repulsa de si própria que decidiu correr o dobro no dia seguinte, depois 3 vezes mais, depois 4, adicionando uma volta por dia. Então, circundou o quarteirão com mais uma volta por dia. 6 meses depois, ela podia correr os 10 quilômetros. Eu a conheci quando ela tinha 83 anos. Recebia um prêmio na Califórnia. Ela havia corrido uma maratona de 160 quilômetros. Correu várias maratonas de 39 quilômetros, ultramaratonas de 120 quilômetros, incluindo uma volta no Lago Tahoe. E começou isso aos 55 anos. Cliff Young é um australiano de 61 anos e pastor de ovelhas. Ele participa de uma corrida de Sydney a Melbourne, cerca de 800 quilômetros. Ele não tem tênis de alta tecnologia e nem equipamentos. Está de suéter pesado, uma camiseta e um boné. E galochas de trabalho. Todos riem dele, pensam que ele está louco. Tem alguma experiência em corridas? Persigo as ovelhas, não tenho cavalos. Dão a largada num pique acelerado e ele vai trotando assim. Naquela noite, todos os corredores foram dormir. Corre-se 18 horas e dorme-se 6 horas. Ninguém disse a Cliff que era para dormir. Ele não sabia. Por não saber, ele não dormiu. Já tinha virado várias noites perseguindo suas ovelhas. Ele ultrapassa a todos e ninguém percebe, pois estão dormindo. Ele baixou o recorde mundial da corrida em 5 horas e 30 minutos. É o seguinte, não importa a sua idade. Mas uma coisa é importante. Quanto menos detalhes souber e quanto mais seguir em frente, acreditamos demais em nossas limitações. Encontrem histórias inspiradoras e acreditem nelas. Acreditem que podem, pensem positivamente. Fazendo isso, vocês criam milagres na sua vida. Vou encerrar com essa história, uma das minhas favoritas. Um reverendo chamado Jim recebe uma ligação de Annie Ratty, que dizia o seguinte: o médico me diagnosticou com câncer terminal. Tenho no máximo 6 meses de vida. Queria sua ajuda para planejar meu funeral. Ele quis consolá-la, mas ela recusou. Estou velha, completei meus objetivos, estou feliz. Mas não confio em meus filhos para um bom funeral. Então, ele vai à casa dela e eles começam a planejar. Eles escolhem o vestido, a música, escolhem a oração, caixão aberto, as flores, um poema num cartão que será distribuído. Quero ser enterrada com a Bíblia na mão esquerda e um garfo na mão direita. Então o reverendo disse: eu entendo a Bíblia, Ratty, mas por que o garfo? Sabe as reuniões de igreja que temos nos porões? Sempre dizem que a sobremesa será boa para segurarmos o garfo. Não será gelatina ou pudim, e sim torta de maçã. Quando dizem, segurem o garfo, sei que o melhor está por vir. As pessoas vão perguntar a você, por que o garfo? Entendo a Bíblia, mas o garfo? Olhem-os nos olhos e diga, Annie Ratty sabia que o melhor estava por vir. Se vocês puserem os princípios em ação e não pensarem neles, mas sim executá-los, se quiserem se aprofundar, comprem um livro. Ou vão a um dos seminários, ou no meu website, jackcanfield.com. Usem os formulários do site e eu prometo a vocês que o melhor ainda está por vir. Muito obrigado.